Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E depois da retração do Índice de Atividade Econômica em agosto, na medição do Banco Central do início da semana, a economia brasileira surpreende com crescimento no monitor do Produto Interno Bruto da Fundação Getúlio Vargas, também agora do mês de agosto. Destaque para a agropecuária e para o consumo das famílias, que cresceram pelo terceiro mês consecutivo. A inflação tem leve alta em outubro, com destaque para o gás de botijão e os combustíveis. Mas no acumulado do ano, o IPCA 15 continua baixo no comparativo com o ano passado. A agência Moody's rebaixa a classificação do frigorífico JBS, com receio de implicações judiciais na empresa dos irmãos Batista. O cenário econômico está no ar. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil divulgou na tarde de hoje que o governo vai reavaliar a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Congonhas é sempre chamado de a joia da coroa da Infraero. Daqui a pouco a gente traz essa informação em Brasília. Antes, nós temos aqui que a agência de classificação de risco Moody's rebaixou os ratings da JBS em um degrau para B3, com perspectiva negativa. O rating é a classificação que mede o risco de se investir numa empresa. As notas maiores permitem melhores condições de obtenção de crédito no mercado, ou seja, empréstimo, porque envolvem riscos menores. A Sara Kines conta agora os detalhes dessa decisão da Moody's acerca da JBS aqui em São Paulo. Sara, boa noite. Oi, Piotto, boa noite a todos. Essa queda na classificação da JBS tem a ver com os riscos relacionados aos processos judiciais que envolvem acionistas e executivos da empresa. A agência Moody's entende que os riscos da JBS permanecem elevados. Em junho, a agência já tinha cortado o rating da JBS de Ba3 para B2 e manteve a perspectiva para novo rebaixamento. Na escala usada pela Moody's, as notas vão de A a C, sendo que A se refere a empresas com maior qualidade de investimento e baixo risco. A posição em que a JBS foi classificada agora, B3, se refere à categoria de especulação e baixa classificação. Piotto? Muito obrigado, Sara. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico reduziu nesta sexta-feira a previsão de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas da região Sudeste, principal região produtora de energia hídrica, para 64% da média histórica em outubro. Aliás, a principal consumidora também, né? Isso significa que no mês que vem, as contas de luz poderão seguir com bandeira tarifária vermelha nível 2, o que gera uma cobrança adicional para os consumidores se não houver uma melhora nas condições climáticas antes do final do mês. Detalhe que a energia hidrelétrica é mais barata do que a energia das termoelétricas. Portanto, é por essa razão que quando você não tem energia suficiente da hidrelétrica, o sistema de alguma forma vai buscar energia termoelétrica que custa um pouquinho mais caro. E isso, evidentemente, pode impactar na inflação. Aliás, por falar em inflação, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, registrou uma alta no mês de outubro, em comparação com setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem detalhes aí dessa divulgação do IPCA 15. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, muito boa noite. Bem, o IPCA 15, para quem não sabe, ele calcula a inflação entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês atual. Ou seja, dessa vez o IPCA 15 calculou entre o dia 16 de setembro e o dia 15 de outubro. E a inflação acabou tendo uma leve alta nessa prévia, já que o IPCA 15 é a prévia para o IPCA fechado, que calcula os 30 dias fechados do mês de outubro. Em outubro, o IPCA 15, a inflação até o dia 15 de outubro, ficou em 0,34%. O IPCA 15 de setembro tinha sido de 0,11%. Essa foi a primeira aceleração que aconteceu no IPCA 15 desde agosto de 2016. E os combustíveis foram os que mais contribuíram para essa alta do IPCA 15, uma alta de 5,36% dos combustíveis.
principalmente o gás, o botijão de gás de cozinha, que aumentou 5,72%. Isso porque, no período entre 16 de setembro e 15 de outubro, a Petrobras reajustou 3 vezes o preço do botijão de cozinha. Por isso, o botijão de cozinha subiu bastante, os combustíveis como um todo também subiram devido à alta da gasolina e, com isso, o IPCA 15 acabou sendo pressionado. Mas, mesmo assim, como vamos falar dos números acumulados, por exemplo, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 continua bem baixinho, em 2,71%. No acumulado desse ano, calculando de janeiro até agora outubro, o IPCA 15 está em 2,25%, bem abaixo assim, do piso da meta da inflação oficial do governo, calculada pelo Banco Central para esse ano, que é uma estimativa de 3%. Seria o piso mínimo da inflação que o Banco Central consideraria suportável para 2017. Nós estamos no acumulado até agora com 2,25%. Se olharmos para trás, por exemplo, em 2016, nessa mesma época do ano, o IPCA 15 chegava a 6,11%, ou seja, praticamente quase 3 vezes mais do que o IPCA 15 do momento. Por isso, significa que foi uma leve alta em outubro, provocada por causa do aumento dos combustíveis, mas de uma forma geral, a inflação mantém sob controle. Faltando 2 meses assim para o encerramento do ano, tudo indica que a inflação vai chegar perto ali do piso da meta do governo, que é de 3%. Dificilmente ela vai ultrapassar muito. Alguns analistas apostam que a inflação deve ficar em 3,5%. Lembrando que isso é o piso. O governo tem o centro da meta, que seria de 4,5%. Então, é uma leve alta, mas o mercado aponta que foi uma alta assim, benigna, com a inflação dentro do controle. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos só enfatizar o que o Maurício disse aí sobre a história do IPCA 15, né? Essa medição da prévia, porque, claro, o mês fechado, aí sim nós temos o IPCA, como o Maurício já salientou, mas esse detalhe da inflação, esse acréscimo, apesar de ter tido um acréscimo agora nessa prévia até a metade de outubro, no acumulado do ano estar em 2,5% é uma prova cabal de controle inflacionário se comparado a mais de 6% se comparado à mesma época do ano passado. Esse detalhe é extremamente importante porque, claro, a inflação o conjunto da inflação no ano é mais importante do que as medições que podem variar mês a mês. Bom, vamos voltar a falar da história do Ministério dos Transportes em relação a Congonhas, que divulgou na tarde de hoje que o governo pretende reavaliar a concessão do aeroporto de Congonhas em São Paulo, o mais movimentado do país. Em agosto, o governo confirmou a inclusão de Congonhas naquela lista de aeroportos que seriam concedidos à iniciativa privada. Quem tem os detalhes dessa nova decisão e os motivos da decisão é a Mariana Jung, em Brasília. Mariana, boa noite. Em Brasília. Mariana. Boa noite, Piotr. Pois é, como você disse, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil informou hoje que o governo reavalia manter os planos de leiloar no próximo ano a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em nota, o Ministério informou que o ministro Maurício Quintela apresentou na quinta-feira ao presidente Michel Temer análises de consultorias independentes e estudos da aviação civil, mostrando que a concessão de Congonhas poderia prejudicar a sustentabilidade da Infraero. Com isso, existe o receio de que todos os aeroportos do sistema Infraero poderiam acabar inviabilizados. Em nota, o Ministério informou que o governo reavalia a concessão de Congonhas, seguindo única e exclusivamente a argumentação técnico-financeira, sem interferências de políticas externas. Em agosto, Congonhas foi incluído no programa de concessões, como você disse, com a previsão da área econômica de arrecadar 6 bilhões de reais em taxas de outorga no próximo ano. A previsão do governo era de que o edital com as regras para o leilão do aeroporto fossem publicadas no terceiro trimestre de 2018 e a realização do certame no quarto trimestre. Além de Congonhas, o governo havia anunciado a concessão de outros 13 aeroportos que seriam licitados em bloco. Piotr. E a economia brasileira cresceu em agosto, segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que usa a mesma metodologia do IBGE para acompanhar mensalmente o comportamento da economia do país. O crescimento mensal e também no comparativo trimestral apontado pela Fundação Getúlio Vargas se opõe aos dados do início da semana, quando o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, que apontou naquele momento um recuo da economia, também no mês de agosto, foi de 0,38% lá.
Nos dados de agora, além de crescimento mensal, a economia também avançou na medição do trimestre móvel, terminado agora em agosto, ou seja, junho, julho e agosto é uma forma de tentar ampliar esse comparativo, pegar todos os acontecimentos da economia num período um pouquinho maior. Vamos dar uma olhadinha aqui no crescimento que teve a economia, até aqui, olha, 0,2% no mês de agosto. Eu fiz menção exatamente que a Fundação Getúlio Vargas usa a mesma metodologia do IBGE, que é exatamente o órgão oficial para medir o PIB do país, o Produto Interno Bruto, está aqui. O crescimento foi de 0,2% agora de agosto. Se a gente fizer um comparativo, se a gente pegar o trimestre móvel, por que trimestre móvel? Porque os trimestres são sempre janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, esses são os trimestres que o IBGE, quando fecha, divulga o crescimento. Tivemos 1% no primeiro trimestre e 0,2% no segundo trimestre. O que a Fundação Getúlio Vargas faz é pegar o trimestre móvel para ampliar o tempo de análise da economia. E nesse trimestre móvel de junho, julho e agosto, o crescimento foi de 0,6%, se comparado ao trimestre móvel anterior, que era de maio, junho e julho. Por isso a expressão de móvel. O detalhe é que do mesmo período agora, se a gente pegar esse trimestre agora, junho, julho e agosto deste ano, se comparado ao mesmo período de 2016, 2016 foi aquele terrível ano pelo qual já passamos, ufa, ainda bem. Um ano difícil, o PIB recuou, muito desemprego, enfim. Mas está aqui, olha, para mostrar como a situação é completamente diferente em relação ao ano passado. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 1,1%. Isso é notoriamente um exemplo de como que as coisas mudaram radicalmente na economia brasileira. Obviamente que a gente tem uma situação difícil pela frente ainda assim, porque a gente estava, sei lá, 50, 60 centímetros atolado na lama. E agora a gente está só pisando no barro e, evidentemente, caminhando, avançando para um terreno mais sólido, ou seja, de condições melhores para a economia continuar crescendo. Mas, evidentemente, você tem números aqui muito claros de melhora do ambiente econômico, do qual a gente já tem falado, essa melhora do ambiente econômico, a gente tem falado já há algum tempo. Quando a gente olha aqui o que puxou para cima esse PIB, na medição da Fundação Getúlio Vargas do mês de agosto, interessante que a agropecuária ainda aparece aqui liderando com 12%. Sempre no começo do ano, a agropecuária tem uma importância maior, tanto que fez aquele crescimento no primeiro trimestre de 1%. Aqui ainda a agropecuária é importante no mês de agosto, mas ela tende a ter um impacto menor na medição do Produto Interno Bruto até o final do ano. A indústria extrativa mineral, e nós temos extração mineral muito importante aqui no país, está aqui 3,5%. É um crescimento também importante, boa parte disso vai para as exportações, isso mexe na balança comercial. A indústria de transformação, e aqui nós estamos falando já de um emprego de valor agregado, que exige profissionais com melhor qualificação, que significa lá na frente também melhores salários, também registrou um crescimento de 1,9%. Porque havia lá no começo do ano uma preocupação se a agricultura se deu bem, o clima foi bom, nós temos tecnologia aplicada no campo e por isso tivemos uma safra estupenda. E a indústria vai crescer, esse crescimento da indústria de transformação também é um sinal. E aí nós temos o comércio que cresceu 3,5%, e aí a gente vai falar de consumo um pouco mais daqui a pouco, sobre o consumo das famílias, mas quando a gente fala que cresce o comércio, quer dizer que as pessoas estão consumindo, elas estão acreditando no futuro da economia. E transportes, 2,9%, ou seja, esses foram os itens que puxaram para cima esse número de agosto desse crescimento verificado pela Fundação Getúlio Vargas no monitor do PIB. E o consumo das famílias, vamos falar de consumo agora, que é um ingrediente muito importante, tanto na avaliação da economia como da expectativa das pessoas, porque consumo é sempre um ingrediente de melhora de percepção, mas o consumo das famílias teve crescimento e registrou a terceira variação positiva no trimestre. O dado é importante porque antes desses 3 crescimentos consecutivos positivos, o consumo das famílias vinha de 28 trimestres móveis negativos de perda, queda no consumo, ou seja, de nenhuma confiança ou condições financeiras de consumir que as famílias tinham. Aí a gente consegue explicar o porquê que 2015 e 2016 foram anos terríveis. Está aqui, olha, o consumo das famílias cresceu 1,8% quando a gente pega na média, ou seja, em todos os produtos. Mas eu tenho aqui a separação por bens não duráveis, semiduráveis e duráveis. Os nomes são, digamos, do economês, mas é muito fácil explicar. Quando a gente fala de bens não duráveis e o crescimento foi de 1,3%, estamos falando basicamente de comida, basicamente de alimentação. Esse crescimento de 1,3%. A gente já teve em outros meses um crescimento de alimentação um pouco maior. Mas aí
O que compensa esse consumo maior das famílias e que chama atenção, porque isso quer dizer uma reativação na possibilidade de um emprego industrial maior, é que também cresceu o consumo de bens semiduráveis e de bens duráveis. Semiduráveis com 9% e duráveis com 9,3%. Semiduráveis é roupa, por exemplo, calçado. Você compra hoje, daqui a algum tempo você vai ter que comprar de novo, mas isso dura algum tempo. Evidentemente que lá antigamente os produtos tinham uma qualidade até maior, duravam mais, mas enfim, mas isso não é feito para consumir hoje e acabar amanhã. E quando a gente fala de bens duráveis, nós estamos falando de imóveis, estamos falando de carro. Você compra hoje itens da linha branca, nós estamos falando de geladeira, fogão, máquina de lavar. Quando a gente diz que isso aqui cresceu, primeiro tem duas notícias boas. Uma, a indústria que faz esses produtos, e é uma indústria que contrata, nós estamos falando de indústria, a indústria começa a crescer, porque ela começa a ter uma demanda. O consumo maior, ela vai ter que repor os estoques das lojas e, portanto, haverá pedidos novos para a indústria. Se ela começa a fabricar, ela começa a contratar. E são empregos também de valor agregado, ou seja, que exige uma qualificação melhor do trabalhador, que pode sugere claramente um salário melhor. E o outro ponto é que quem compra um bem desse, normalmente compra parcelado, compra no prazo, sobretudo imóveis e carros. Vai pagar em 24 meses, vai pagar em 6 meses no caso de imóveis. Então nós estamos falando de gente que começa a confiar de novo na economia a ponto de se endividar no longo prazo, ou seja, de fazer um financiamento tão longo assim. É daí que vem a história de que se você olha para a economia no longo prazo, com confiança, você compra um bem desse. Eram exatamente essas coisas e a construção civil teve sofreu um drama muito maior, foi das mais prejudicadas pela crise, porque ninguém confiava na economia em 2015 e 2016, não corria o risco de comprar um bem que você fosse pagar, porque não sabia se lá na frente continuaria empregado. Como a gente está vendo a recuperação do emprego e a gente está vendo uma melhora na percepção sobre o futuro da economia, cresceu o consumo de casas, de apartamentos, de carros, de linha branca, de bens semiduráveis também. Nós estamos falando de sapato, roupa, dá para reformar o guarda-roupa nos dois sentidos. E a formação bruta de capital fixo apresentou uma retração de 3% no trimestre terminado em agosto. Isso aqui é investimento de indústria, quando ela compra outros equipamentos. Mas, por outro lado, todos os componentes que formam este item da medição do PIB apresentaram melhora em relação ao trimestre anterior. Um dado, investimento em máquinas e equipamentos, por exemplo, cresceu 5,1%. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes com o cenário econômico. Já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, aqui no terceiro andar, com os números do mercado financeiro. Hoje, sexta-feira, o mercado já está fechado e nós temos os números do Ibovespa e também do dólar comercial. Vamos primeiramente ao Ibovespa. A Bolsa oscilou a semana, né? Mas terminou numa alta, uma leve alta de 0,14%. Nessa sexta-feira, sempre se manteve nos 76 mil pontos essa semana. Hoje, portanto, 76.390 pontos, alta de 0,14%. O dólar comercial também, com uma alta de 0,44% a R$ 3,19, um valor alto porque nós chegamos a 3,16, oscilou a 3,15, mas sempre fechou a 3,16, foi a mínima durante a semana. Hoje a R$ 3,19, com alta de 0,44% o dólar comercial. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA divulgou há pouco que houve crescimento no consumo de bens industriais no mês de agosto. A gente falava agora há pouco no monitor do PIB, relativos também em agosto, e agora o IPEA tem um detalhe sobre consumo de bens industriais, o consumo aparente. Nós produzimos uma tela para explicar melhor isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, está ali o crescimento. Agosto, os dados são de agora há pouco. Agosto, um crescimento, portanto, no consumo aparente de bens industriais, ou seja, é consumo interno. Nós estamos falando de consumo de bens industriais, é a produção industrial, as importações, excluídas as exportações. E nós tivemos em agosto um crescimento de 2,5%. Isso indica que, evidentemente, está tendo demanda por produtos industriais. Se comparado a agosto do ano passado, o crescimento foi ainda maior, de 4,4%. Eu fiz menção há pouco sobre, quando a gente pega um número deste ano com o ano passado foi muito ruim. As razões da crise nós temos discutido com muita frequência aqui no cenário econômico, mas a gente mostra o quanto que este ano está sendo diferente. De novo, vale a pena insistir, porque claro que quando a gente olha para o tamanho da economia, o que poderia ser a economia brasileira e o que ela é hoje, há uma distância gigantesca a ser percorrida. Mas se a gente olhar de onde nós saímos com os problemas recentes dessa crise devastadora que tivemos
que atingiu sobretudo o emprego das pessoas, e a gente vai falar sobre isso também, porque gerou inadimplência e que gerou problemas psicológicos nas pessoas, danos sentimentais, as pessoas sofrem com isso hoje. A gente vai mostrar que foi um destaque dessa semana. Nós estamos, evidentemente, num plano de recuperação e isso, evidentemente, é extremamente positivo. Aliás, tem um outro dado também ainda sobre o IPEA, que é a segunda tela. Essa é a primeira tela, a gente viu um crescimento de agosto e agosto do ano passado. Mas nós temos uma outra informação que foi, olha, importações cresceram 8,7%. E não necessariamente porque nós tivemos um apoio do câmbio. O câmbio não teve muita alteração, não. É um consumo maior, um desejo de consumir maior que nós temos no país hoje, que de alguma forma chama-se condições de renda melhor. Bom, e para fazer um resumo da semana, que tivemos um saldo positivo, talvez esse é o dado talvez mais importante da semana, foram acrescidos mais 34.392 empregos nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Empregadas, e aí nós estamos falando de emprego com carteira assinada. Os dados referentes à redução da desocupação medidas pelo IBGE, a desocupação medida pelo IBGE, que a gente viu recentemente também, tem reduzido a desocupação, ou seja, mais gente está ocupada. Mas a gente está tendo um avanço nas duas pontas, tanto de empregos com carteira assinada, quanto também pelo outro lado, a informalidade. Mas como não diminui, muito pelo contrário, está crescendo, o saldo é sempre positivo mês a mês no CAGED, isso indica uma recuperação do emprego também. Bom, nós falamos nessa semana de juros altos, concentração bancária e os efeitos psicológicos, comportamentais nos consumidores inadimplentes. Vamos relembrar alguns assuntos desses dados importantes da semana. Vamos lá para a primeira tela. Está ali, olha, foi divulgado pelo Banco Central, está ali os juros altos e a concentração bancária. E isso é um drama hoje no país. Para se ter uma ideia, em junho de 2017, 4 bancos no país, o conglomerado Itaú Unibanco, que a gente chama só de Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco concentram 78% do crédito no país, ou seja, 78% do dinheiro emprestado no país está na mão desses 4 bancos, que evidentemente concentração em economia gera controle, e controle evidentemente gera um descontrole do controle que você poderia ter, ou seja, você tem hoje os bancos determinando qual é a taxa de juros. Aliás, vamos dar uma olhadinha ali exatamente no outro dado. Em 2007, para você ter uma ideia, 54,6% estava na mão desses 4 bancos. Veja quanto isso foi exponencial. Vamos para a segunda tela para entender um pouco mais esse problema. Os juros médios da pessoa física, também divulgados pelo Banco Central, em agosto de 2016, era de 62,3% ao ano. Agora, na verdade, em agosto de 2017, só para fazer uma correção ali. O spread bancário hoje, a diferença exatamente, nós estamos falando de média, né? A diferença entre o que o banco paga para o cliente quando o cliente investe o dinheiro no banco e quanto o banco cobra quando o cliente empresta dinheiro do banco, está em 36,9%. Baixou pouco menos de 4 pontos percentuais no ano. Cartão e cheque cobram mais de 300% de juros ao ano. Esse é um drama muito grande no país. Vamos lá. Seguindo lá na próxima tela, nós temos um outro detalhe. O endividamento e comportamento. Essa é uma notícia que nós divulgamos na semana, é uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e que mostrou o dado principal, levando-se em conta essa situação de juros altos, que faz com que as pessoas, na hora da necessidade de adquirir uma dívida, porque evidentemente essa inadimplência alta que ainda temos no país hoje e que começa a ser reduzida porque as pessoas estão recuperando emprego, mas essa inadimplência não foi gerada pelo excesso de consumo, pelo desejo de consumo de coisas que as pessoas não podem pagar. Não é por ter dado um passo maior do que a perna. Até porque o ticket médio dos devedores hoje, segundo o SPC, é de R$ 1.200. E esses R$ 1.200 normalmente são divididos em contas de R$ 300, R$ 200, que são contas, por exemplo, do dia a dia, de pagar conta de água, luz, televisão, telefone, essas coisas todas. Ou seja, as pessoas se endividaram porque perderam o emprego, mas precisavam pagar as contas do dia a dia. E aí gerou essa inadimplência. Com esses juros altos que nós mostramos um pouquinho antes, o que acontece? Você tem uma explosão de dívida, gera o que se chama de dívida impagável. Mas essa pesquisa do SPC trouxe o seguinte detalhe: 69% das pessoas inadimplentes disseram sofrer muito de ansiedade. Ou seja, tem problemas com a dívida que gerou, não gosta de estar na condição de inadimplente. Levando-se em conta qual é o histórico da inadimplência dessa vez, que as pessoas ficaram desempregadas, ou seja, foram vítimas da crise, a gente tem esse problema. Vamos lá para outra tela, que é 57% se disseram
com sentimento de culpa porque estão endividadas, 56% com baixa autoestima e 51% disseram sentir vergonha perante a família ou amigos porque justamente estavam endividadas. Mas é uma combinação muito clara. Aqui nós estamos falando de um mal público, nós estamos falando de uma doença pública, de uma doença que nós temos hoje no país. Nós tivemos uma crise severa, essa crise fez com que muita gente perdesse o emprego ou perdesse renda, as pessoas se endividaram, e eu expliquei a razão antecipada depois do porquê se endividaram para pagar contas do dia a dia, não porque compraram uma coisa muito cara e não conseguiram pagar, e evidentemente com esse tamanho de juros, a dívida que, por exemplo, era de um determinado valor ficou muito alta. Essa dívida está gerando agora um problema de saúde pública. É o que nós estamos vendo ali, porque nós estamos falando de economia comportamental. As pessoas estão sentindo o fato de não poderem pagar a dívida e se sentem mal em relação a isso. Ou seja, é necessário que se olhe para esse lado também. Bom, vamos terminar aqui o cenário econômico nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia nessa semana toda. O cenário econômico fica por aqui. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana. Na segunda nós estaremos aqui. Sim, senhor, sim, senhora. Até lá.